Bom dia, meus amigos. Nesta videoaula, iremos conceituar o que é um sistema. Segundo a teoria geral de sistemas, desenvolvida por Ludwig von Bertalanffy na década de 60, um sistema é um conjunto de elementos interdependentes que interagem com objetivos comuns, formando um todo, cujo resultado é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. É muito curioso essa observação que o Bertalanffy faz, nessa definição. Deixa eu destacar aqui em vermelho. Então, ele diz que o sistema, que o resultado de um sistema é maior do que o resultado que as unidades poderiam ter se funcionassem independentemente. O que ele quis dizer com isso? Isso aí é o que nós definimos hoje como sinergia. Deixa eu colocar aqui. Sinergia. E qual é a ideia da sinergia, desse conceito de sinergia? Na sinergia, o sistema, como um todo, se eu considerar o sistema como um todo, ele é maior do que a soma isolada das partes. Então, se eu parar para pensar, por exemplo, eu tenho uma empresa, um operador 1, e esse operador 1 sozinho, ele é capaz de produzir 10 unidades de um determinado produto. E aí eu tenho um operador 2, que sozinho, lá na casa dele, ele também é capaz de produzir 10 unidades sozinho. Isoladamente, ele produz 10 unidades, o operador 1 isoladamente produz 10 unidades, o operador 2 isoladamente produz 10 unidades. Se eu juntar esses dois, se eu fizer uma organização, fizer uma empresa, juntar esses dois operadores, provavelmente eles vão produzir mais de 20. Eu vou produzir, sei lá, vou chutar, vão produzir 23 unidades. Por quê? Porque a tendência é que um ajude o outro, a tendência é que eles se especializem. Você faz só esse pedaço do produto, que eu vou fazer só o outro pedaço. Então, na medida que eles se especializam, eles vão produzir mais e melhor. A tendência é que um aprenda com o outro. Estou com uma dúvida, como é que se faz aqui? Me explica aqui. Ao invés de ele sozinho ficar fazendo na tentativa e erro, ele já pede para o outro explicar para ele como é que se faz aquele determinado produto, e o outro vai lá e explica. E aí a curva de aprendizagem é muito mais rápida. Então, quer dizer, é essa precisamente a ideia de sistema. Quando eu tenho um sistema, eu tenho um conjunto de elementos interdependentes que agem em prol de um objetivo comum, e a interação entre eles faz com que surja esse fenômeno chamado de sinergia. E aí nós temos vários exemplos aí de sistemas que nós podemos citar. A nossa universidade é um sistema. Então, ela é composta por professores, coordenadores, funcionários da administração, composta pelo prédio, carteiras, quadro. Todos esses itens são elementos do sistema que funcionam interdependentemente, para quê? Visando um objetivo comum. Todo sistema tem que ter um objetivo. Então, no caso da nossa universidade, qual é o objetivo dela? Dela é gerar conhecimento para a sociedade. Então, tudo que existe na universidade, na nossa universidade, tem que trabalhar de maneira a contribuir para que esse objetivo seja alcançado. Se tiver qualquer coisa, qualquer elemento que esteja dentro do nosso ambiente universitário e que não esteja trabalhando em prol da produção de conhecimento, que é a nossa razão de ser, esse elemento do sistema, ele precisa ser retirado do sistema, porque ele não tem a menor razão de ser. Ele não contribui para o atingimento do objetivo. E uma sacada muito interessante que o Bertalanffy teve
é que ele percebeu que os sistemas, as organizações, elas se comportam como sistemas vivos. E tal qual os sistemas vivos, elas gozam das mesmas propriedades. Então, a sinergia é uma delas, o que nós aprendemos lá na matéria chamada ecologia, no ensino médio, né? Nós aprendemos lá sobre a simbiose, né? Então, dentro de um sistema, eu posso observar que determinados elementos estejam numa relação simbiótica. O que é uma relação simbiótica? Uma relação simbiótica é quando uma entidade, um ente do sistema, eles se aproveitam mutuamente das características que um tem do outro. Então, se eu tenho um colega que é super organizado, então, se eu não sou organizado, eu acabo, de certa maneira, aproveitando a organização do outro para ajudar no meu trabalho, né? Agora, se eu, por exemplo, se eu tenho um talento, né, para lidar com vendas, para lidar com o público, aquele colega que é organizado e mais introspectivo pode se aproveitar desse meu talento de lidar com o público, de ser mais extrovertido, né? Então, estabelece-se aí uma relação simbiótica. É uma outra... e assim tantas outras, né? Tantas outras propriedades que existem no sistema. Uma delas é a entropia também. Todo sistema ele tende naturalmente a se degenerar, a não ser que uma energia externa atue sobre ele para que ele recomponha as suas características iniciais. Então, uma organização, de uma maneira geral, ela tende naturalmente a se desorganizar. E aí é preciso que haja uma energia que recomponha essa organização. Da mesma maneira, uma outra propriedade que os sistemas têm também é a homeostase. Todo sistema, e conosco, os seres humanos, não é diferente, todo sistema busca um equilíbrio. Então, por exemplo, no nosso caso, ser humano, né? Você está sentado vendo televisão e aí você sente sede. Então, a homeostase é rompida. Então, enquanto você não se levantar e ir lá beber água, implantou-se um estado de desequilíbrio. Então, no momento que você vai lá, bebe água e senta no sofá novamente, a homeostase é restabelecida. E aí você vai ficar lá, paradão, assistindo seu Netflix, até que uma nova necessidade surja. Me deu fome. Então, enquanto você não mata a sua fome, você vai ficar naquele estado de desequilíbrio, né, que vai fazer você se movimentar. No caso das organizações, acontece a mesma coisa. Eu tenho lá o trabalho numa organização qualquer. De repente, de um mês para o outro, a taxa de produtividade caiu. Aquilo vai tirar a organização da homeostase. A gerência, a direção vai começar a trabalhar para que aquela produção do mês anterior seja restabelecida. E aí vai contratar mais gente, ou vai colocar mais um turno de trabalho, ou vai... né? Então, essa abordagem que o Bertalanffy fez, ele é muito interessante. Ele teve a sacada, né? Ele percebeu, na teoria geral dos sistemas, que as organizações, elas se comportam como organismos vivos. Adoecem, inclusive, né? Elas se comportam como organismos vivos e gozam das mesmas propriedades que os organismos vivos têm. Então, para a época, isso foi uma revolução, isso foi um entendimento totalmente novo, né? Mas que é muito interessante. E aí, o Bertalanffy também definiu, lá no livro dele, Teoria Geral de Sistemas, ele definiu um sistema como um sistema de equações diferenciais. E aí pode causar
uma certa estranheza num primeiro momento, mas se nós formos observar, isso está bem relacionado mesmo a um sistema. Né? Um sistema ele trabalha bem assim mesmo. Né? Eu tenho lá um sistema formado por N elementos, então Q1, Q2, Q3, Qn. Se nós observarmos bem, por exemplo, o Q2 ele faz parte do argumento de todas as equações. Né? Então, se eu retiro o argumento Q2, ou se eu altero o valor da função Q2, automaticamente eu estarei mudando o Q1. Se eu mexer aqui no Q2, o próprio Q2 né, se alterou. O Q3 vai alterar a função Q3, né? Mexendo no Q2 eu altero o Q3, e mexendo no Q2 eu altero também a função Qn, porque Qn é função de Q2, inclusive. Né? Então, se eu mexer em qualquer elemento do sistema, todos os outros têm que se reorganizar para acomodar aquela alteração daquele elemento. Isso acontece muito nas organizações também. Né? Nas organizações, eu tenho lá a secretária, fala com o diretor fala com o gerente fala com a secretária, o gerente fala com os supervisores. Né? Eu tenho um grande sistema ali onde todo mundo está interligado com todo mundo e eles têm um objetivo em comum, que é o bom andamento da organização, né, da empresa, de acordo lá com o objetivo da organização. Então, se eu mudo o diretor, todo mundo se reajusta a esse novo, né, todo mundo se ajusta a esse novo diretor. Se é um diretor mais rigoroso, todo mundo já fica mais, né, todo mundo já fica com mais atenção e tal, já usa uma roupa mais sóbria, já usa um linguajar mais normal, né? Se ele for substituído por um diretor mais maleável, né? mais aberto, as pessoas tendem naturalmente a ter um linguajar mais, né? menos formal, enfim. Então, qualquer elemento que eu mudo da organização, qualquer elemento que se altera, que eu insiro na organização ou que eu retiro, automaticamente faz que o sistema se acomode a esse novo elemento, até que o sistema como um todo entre em equilíbrio novamente, atinja a sua homeostase. Então, é muito interessante essa abordagem que o Bertalanffy faz, associando um sistema, uma organização, a um conjunto de equações, a um sistema de equações diferenciais. Bem, então era isso que eu tinha para trazer para vocês, falar um pouco sobre o sistema, o que é um sistema, qual é o conceito de um sistema associado à teoria geral do sistema. Isso tem tudo a ver com o nosso curso, porque quando eu falo de tomada de decisão, as decisões são tomadas acerca de um sistema. Né? Eu tenho uma organização, que é um sistema, e aí eu tenho que tomar uma decisão para que esse sistema desempenhe melhor as suas funções. Porque nós já entendemos que o sistema existe para realizar uma determinada função, ele existe com um determinado objetivo. Então, eu tenho um problema quando, de alguma maneira, esse objetivo não está sendo alcançado, ou está produzindo um resultado aquém do que se deseja. Então, a partir do estabelecimento de um problema, eu preciso tomar uma série de decisões para que esse problema seja resolvido, ou pelo menos minimizado. O primeiro passo para a solução de qualquer problema é eu ser capaz de entender a organização como um sistema. É a questão da visão sistêmica. Né? Então, todo gestor, todo engenheiro precisa exercitar essa visão sistêmica. Não adianta eu resolver um probleminha aqui nessa equação, né? Não adianta eu resolver um vértice Q1, um probleminha Q1,
e não conseguir perceber de que maneira essa decisão vai influenciar todos os elementos do sistema. Eu tenho que fazer essa análise mais abrangente. Não adianta só resolver um probleminha isolado. Eu tenho que observar, eu tenho que entender o sistema como um todo. Então, mais uma vez, obrigado, e espero que tenham gostado sobre essa abordagem que nós fizemos sobre a teoria geral dos sistemas.